Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me desta semana nos ajuda a entender como é importante escolhermos bons governantes. Esta semana, dos dias 16 a 22 de novembro, temos como designação Éter, capítulos 6 a 11. E o tema é para que o mal seja reprimido. Temos então uma continuidade do relato da viagem dos Jareditas, desde onde eles estavam vivendo, atravessando as grandes águas para chegar à Terra Prometida. E a escritura em Éter, no capítulo 6, diz que eles foram impelidos sobre as águas por 344 dias. É bastante tempo. Se formos pensar, muito tempo sobre as águas, viajando, e aqui diz que eles afundavam na água e voltavam à tona. Então não foi uma viagem tranquila, podemos imaginar. Mas eu gosto muito do comportamento deles, descrito no versículo 12. Que depois que eles desembarcaram e assim que eles pisaram os pés na praia, eles inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor por causa da imensidade de suas ternas misericórdias com eles. Então, poderiam estar revoltados, como a gente viu que aconteceu com o povo de Nefe, por exemplo, né? Que logo que começou a viagem já começaram a dançar, a serem vulgares e reclamaram e murmuraram. Mas aqui vemos um comportamento diferente. Eles estavam felizes, eles estavam gratos pelo Senhor e por tudo que tinha sido realizado na vida deles, por essa oportunidade de ter uma terra prometida. O manual, inclusive, sugere que nós façamos uma comparação dessa viagem, das coisas que aconteceram, de todos os elementos presentes nessa viagem, com a nossa própria vida. É como se nós estivéssemos também em busca de uma terra prometida. E muitas pessoas passam muito tempo da vida buscando algo, um propósito na vida, um significado, um sucesso profissional, um companheiro ou companheira para se casarem. Enfim, há muitas situações que as pessoas passam por tempos procurando, como se fosse uma terra prometida, mas depende muito do comportamento que vamos ter para merecer uma bênção como essa. Então, se nós formos olhar as coisas que o povo de Jared viveu e a maneira como eles se comportaram, podemos, ao aplicar isso na nossa vida, ter um sucesso semelhante. Aqui diz que eles se inclinaram e se humilharam perante o Senhor. Então, ter essa humildade, ter esse desejo de submeter a nossa vontade à vontade do Senhor é um passo muito importante. Outra coisa que diz, lá desde a preparação que vimos na semana passada, foi que o irmão de Jared, ele tinha muita fé, de modo que ele não duvidava de forma alguma que o Senhor pudesse realizar grandes coisas. Inclusive, foi essa fé que proporcionou que ele visse o futuro Salvador Jesus Cristo, né, na forma como ele tomaria quando viesse à Terra, e que proporcionou a tocar aquelas pedras de modo que elas brilharam na escuridão. Então isso demonstra que se nós também exercermos uma fé semelhante, estaremos prontos para merecer essas bênçãos. Outra coisa que eu destaco relacionado a esse sucesso da viagem foi que o povo seguiu à risca a maneira como deveriam construir os barcos. Então, eles só tiveram condições de serem livrados, como diz aqui, de monstros do mar, baleias e tudo mais, porque eles construíram os barcos da maneira como o Senhor orientou. Então, aquele era o meio deles se conduzirem pela viagem. E qual é a maneira como nós nos conduzimos por essa vida mortal? Será que estamos seguindo à risca a orientação do Senhor, cuidando de nossa saúde física e espiritual, nos mantendo íntegros, nos mantendo ajustados como um vaso, assim como foi descrito que o barco era? Então, essas semelhanças, essas associações podem nos ajudar muito
a entender o sucesso que eles tiveram e a relacionar isso para a nossa vida também. Bom, falei também sobre humildade, e esse é um tema abordado pelo manual nessa semana, de que a humildade traz bênçãos para a nossa vida. Então eu posso ser muito abençoado se eu for humilde. Aquele povo, já vimos aqui que eles se humilharam, e eles continuam descrevendo, né, que aquele povo eles foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor. Foram também ensinados do alto, eles buscavam a orientação de Deus, né? E aconteceu que começaram a espalhar-se pela face da terra e a multiplicar-se e a cultivar o solo e tornaram-se fortes na terra. Então, receber as bênçãos é uma consequência do nosso comportamento. E o comportamento humilde significa muito, né? Avançando, né, no tempo aqui com aquele povo, mostra que também na sequência das gerações, no capítulo 9, versículo 35 diz: E aconteceu que quando se humilharam suficientemente perante o Senhor, ele mandou chuva sobre a face da terra. Então aquele povo estava sofrendo e morrendo porque a iniquidade deles gerou uma punição na forma de ausência de chuvas. Então eles começaram a passar fome, e foi só quando eles seguiram a orientação dos profetas, se arrependeram e se humilharam, o povo começou a reviver e principiou a haver frutos nas regiões do norte e em todos os países circunvizinhos. E o Senhor demonstrou-lhes o seu poder, livrando-os da fome. Então a humildade ela pode vir também como uma correção de um comportamento errado da nossa parte. Então nunca é tarde para entender que estamos fazendo errados, nos humilhar, corrigir nossa vida para merecer novamente as bênçãos do Senhor. E como o tema diz, né, que é para a gente reprimir o mal que tiver entre nós, é muito importante que esse mal não venha das pessoas que são escolhidas por nós para nos liderar. Então, na política, e nós estamos aí nesse começo de semana onde os resultados das eleições municipais estão aparecendo e demonstrando aí quem são as pessoas escolhidas para governar, podemos ver aqui que as várias gerações de líderes mostraram se o povo ia para um caminho certo, com muitas bênçãos, ou se o povo padecia devido à consequência dos maus atos. Então, vamos ver um exemplo de um bom líder, que foi Líbi, né? Então, esse exemplo de Líbi aqui, no capítulo 10, versículo 28, mostra que ao julgar as pessoas com retidão, ao fazer o que era certo naquela terra, ele corrigiu algo de um mau líder, que vou falar daqui a pouco. Porque nunca houve um povo mais abençoado do que eles, nem mais favorecido pela mão do Senhor. E estavam numa terra que fora escolhida entre todas as outras, porque o Senhor o dissera. Bom, esse foi o governo de Líbi. Um contraste gigantesco frente ao governo anterior, que foi o governo de Riplaquis, ou Riplaquis. Bom, aqui diz no mesmo capítulo 10, no versículo 5, que este Riplaquis não fez o que era correto aos olhos do Senhor, porque teve muitas esposas e concubinas, e pôs sobre os ombros dos homens o que era difícil de suportar. Sim, taxou-os com pesados impostos, e com os impostos construiu muitos edifícios espaçosos. Então o comportamento errado, iníquo daquele rei fez com que mais impostos viessem sobre o povo, e a vida foi difícil. Eles penaram bastante por causa das escolhas erradas daquele líder. E só depende do povo. A maioria dos lugares vive em democracias onde as pessoas podem escolher seus líderes. E por isso é importante fazer escolhas corretas, de acordo com pessoas que vão seguir as leis do país, mas também, principalmente, as leis de Deus. Então, que possamos sempre ter em mente de que o povo é um resultado do líder que tem. As bênçãos virão de acordo com o que for de orientação. É claro que existe um poder muito grande na mão dos líderes, dos governantes, mas que também nós podemos fazer nossas escolhas, mesmo diante de reis, de governantes, melhor dizendo, que não façam tudo o que é certo. Mas o Senhor vai reconhecer o nosso esforço e vai nos abençoar individualmente. Mas de forma coletiva precisamos pensar bem
quando escolhemos nossos líderes. Portanto, que estes relatos do que viveram os povos ao longo das gerações, escolhendo ou viver pela humildade, pela fé, pelos bons princípios, ou sendo coniventes com as más escolhas de seus governantes, possam servir de exemplo para nós, a fim de que possamos fazer sempre as escolhas corretas e estarmos dignos das bênçãos que o Senhor tem, para que possamos atingir nossos objetivos, herdar a terra prometida individual de cada um e contribuir numa coletividade. Em nome de Jesus Cristo, amém.